Começamos mais um episódio de Nos 90 e hoje a gente vai ficar realmente ali na década de 90, ali com o ídolo, o homem que levou o futebol para o Japão. Será que foi isso mesmo? E eu vou conversar com ele, Matheus, do site e do perfil Japão FCBR, certo, Matheus? E aí, galera, beleza? É isso aí. Eu sou jornalista que representa, né, o pessoal do Japão FC me escolheu para vir representar o site, né, o projeto nesse podcast maravilhoso, divulgar ainda mais o futebol japonês, né? Pô, cara, legal. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero parabenizar a todos aí do Japão FC BR, porque, cara, é um perfil muito bom, um perfil muito completo. É, sigo tanto no Twitter quanto no Instagram. E para quem gosta de futebol, vale muito a pena, porque assim é muito sempre atualizado, sempre mandando assim, sempre em tempo real praticamente ali os jogos, atualizações, então os jogadores que estão lá, jogadores brasileiros, mas outros jogadores que estão lá, é bem legal mesmo acompanhar. Para quem gosta de futebol, é um prato cheio, um perfil muito completo, um perfil que vale a pena seguir, viu? É, e não Viu? só futebol, né? Se você gosta do esporte japonês em geral, o pessoal me colocou também na editoria de outros esportes, né? Então, eu tô cobrindo o Rui Hachimura, que tá na NBA pelo Los Angeles Lakers, o Yuki Tsunoda na Fórmula 1, a Ayumu Iwasa na Fórmula 2. Tive o maior desafio da minha carreira de escrever o título mundial de beisebol do Japão. Eu não entendo nada de beisebol. Então, você curte os outros esportes, você curte o Japão, quer saber mais do Japão nos outros esportes, também acompanha a gente, que a gente está postando sempre que um japonês ou o Japão, né, a seleção se destaca, a gente vai postando por lá também. Ó, de verdade, vale muito a pena mesmo. Um perfil completo e é legal, assim, quando a gente vê um perfil de qualidade, assim, que faz essa cobertura, tem um texto muito bom, um site bem legal também. Vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. E começando aqui, como eu já dei o spoiler mesmo, do Zico no Japão, né? Tudo começou logo após ele encerrar a carreira ali no Brasil, né, no Flamengo, pela sua segunda passagem a ele pelo Clube Rubro-Negro. Porém, ele estendeu ali para o Japão, né, Matheus? E como que foi esse convite? Como que foi toda essa primeira passagem ali do Zico? Então, primeiro a gente precisa voltar, né? Para a gente falar do Zico, a gente primeiro precisa voltar para uma época pré-J-League, né? A época que a gente chama de época amadora do futebol japonês. Inclusive, é até um dos textos que eu acabei publicando no Japão FC. Você sabia que o Pelé quase jogou no Japão? Não, sério? Que legal, Exato. O cara. Pelé ele tem uma partida não oficial pelo Yanmar Diesel, que acabou virando o Cerezo Osaka, Olha que e legal. ele foi convidado a jogar no Japão quando ele parou no New York Cosmos, né? Ele foi convidado, mas ele optou pela aposentadoria. E isso acontece por quê? Porque existia o primeiro superstar japonês, o Kamamoto. Ele foi o cara que popularizou o esporte num primeiro momento no Japão, né? O cara que tirou do papel o primeiro formato de um campeonato japonês. E ele era contratado desse Yanmar Diesel, como eu falei. Ele virou o Cerezo Osaka depois da profissionalização, entre Legal. muitas aspas. E o Pelé ele ficou muito amigo do Kamamoto, né? Porque eles jogaram um contra o outro várias vezes. Seleção brasileira e seleção do Japão, Cosmos, Santos. A última partida, inclusive, do Pelé no Japão foi contra a seleção japonesa. E aí, na aposentadoria do Kamamoto, ele convida o Pelé para jogar e o Pelé joga com a número 10 do Yanmar Diesel, atualmente o Cerezo Osaka. Caramba, que legal. E tem registro disso? Cara, para fazer a reportagem, eu achei o último jogo dele no YouTube, tem alguns lances e tem algumas fotos. Tem uma foto, se eu não me engano, na matéria, que é do Pelé com o uniforme do Yanmar Diesel. Nossa, que demais. Nossa, essa É, então. eu não esperava mesmo. Pô, muito legal. E, e essa história do Pelé vem de uma época pré-profissional, né? Porque a gente coloca sempre entre aspas essa história do futebol amador, futebol profissional, porque o que define um futebol amador e um futebol profissional? E aí eu uso várias outras ligas, né, como exemplo.
Você se tornar profissional não é só você ter um clube organizado, você ter um contrato profissional, uma relação patrão-empregado do clube com o jogador. É você ter um campeonato organizado, é você seguir as regras padrão FIFA, né, que estão em vigor hoje, e seguindo tudo do padrão do futebol mundial. Por exemplo, se a gente, aproveitando o ensejo dos anos 90, se a gente volta para os anos 90 na MLS, o campeonato norte-americano, o americano não gosta de empate. Ou ganha ou perde. Sempre tem que ter Verdade. o ganhador e o perdedor. Como eles definiam isso num jogo de temporada regular da MLS? Um shootout. Não era nem disputa de pênaltis. Então não dá para falar que a MLS pré-Beckham era profissional, porque não tinha o sistema de empate. Eles não aceitavam o empate. E o Japão era mais ou menos isso. O Japão não tinha uma liga organizada. Tanto que você vê a maioria dos times nos anos 90 é, tinham um nome de empresas, Perfeito, né? A gente perfeito. tava. Você falou aqui em off, o Zico chega pro Metals, Isso, né? Submoto Metals, né? Isso. E eu mesmo falei, o Yanmar Diesel, que virou o Cerezo Osaka. Então, com a chegada do Zico e com a chegada de outros grandes craques, como o Gary Lineker e até mesmo o Arsène Wenger, aliás, o Arsène Wenger, o último clube dele antes do Arsenal foi o Nagoya Grampus, Olha né? aí. O Wenger treinou o Nagoya Grampus antes de ir para o Arsenal. Tudo isso numa ideia do governo e da Federação Japonesa de profissionalizar, de ter uma liga profissional organizada, que seguisse as regras, que tivesse essa relação e que fosse organizada da melhor forma possível. E por isso muitos clubes acabaram mudando seus nomes, entre eles o Metals, que acabou virando o Kashima Antlers, mas muitos deles também mantendo a relação com essas empresas. Então, por exemplo, o Yanmar Diesel virou o Cerezo Osaka, a Yanmar até hoje é a patrocinadora Master, a Mitsubishi, que acabou virando o Urawa Red Diamonds, também é patrocinador Master, a Nissan com o Marinos. Então, tudo isso dá a partir da chegada do Zico. E esse convite vem para, cara, ó, a gente entende que você parou, mas a gente quer virar profissional, a gente quer ter uma liga competitiva, a gente está com um projeto legal. Você vem, você é um grande nome, você ajuda a popularizar ainda mais o futebol, você populariza o nosso futebol no seu país natal, e não deu outra, né? A Cultura transmitiu as primeiras edições da J-League. Exatamente. Eu lembrava porque assim que começou a J-League, eu acompanhei e eu fiquei em dúvida. Eu falei, meu, para mim eu tinha a nítida noção que era na Cultura, mas depois eu vi algumas chamadas da Manchete. Então, como eu acompanhava naquela época, eu tinha ali 9 anos, eu acompanhava tanto a Cultura quanto a Manchete, assistindo os desenhos, a programação. Então eu fiquei nessa dúvida. Na minha cabeça era muito forte a Cultura, né? Mas eu também vi chamadas já da Manchete fazendo isso, né? Sim, na verdade as duas transmitiram, mas a que ficou mais forte mesmo foi a TV Cultura. Foi a Cultura, né? É verdade. Não, Isso. muito, muito bom. Mas então, como você até mesmo falou, o convite veio primeiro ali do. Ele jogou, né? Ainda não tinha J-League Soccer, aí era uma liga amadora, né? Sim, Era era a JFL, a JFL. Japanese Football League. Exato. E aí ele vai ali para o Sumimoto, que depois viraria Sumimoto Metals, que depois viraria o Kashima. E Sumimoto também é um patrocinador que está até hoje na camisa do Kashima. Se eu não me engano, sim. Se eu É, não me eu, engano, se não tá na camisa, tá no naming rights do estádio. em algum lugar lembro, eu cheguei a ver que ficou É como porque patrocinador oficial, ou às vezes no ombro, alguma coisa assim, né? então é porque esses clubes eles mantiveram muita relação com essas empresas, né? E é como eu fui citando, você pega hoje o atual campeão japonês é o Yokohama Marinos. O patrocinador master do Marinos é a Nissan, o estádio do Marinos é o Nissan Stadium. Então, esses clubes, principalmente, que vieram dessa época, eles mantiveram uma relação muito próxima com essas empresas. Assim, já que não dá para ter o nome mais para a gente virar realmente profissional, então vamos continuar mantendo essa relação. E essa relação é mantida até hoje em vários clubes, né? Como eu Sim. citei, a própria Panasonic com o Gamba Osaka.
Não, e vai embora, né? É, eu- Vai. e aí a chegada ali do Zico, até cheguei a ver algumas imagens também no Zico. O uniforme era azul, o Sim. escudo era totalmente diferente, né? Alguma bem, né? E eu até ouvi umas jogadas do primeiro gol dele ali defendendo o Sumimoto. O campo era realmente bem amador, né? Parecia um campo de treino, né? Era algo até que. E aí, jogando antes de virar o Kashima, foram o quê? Uns 2 anos ainda, né? Acho que foi Um um ano e ano só pouco. como Sumimoto Metals, né, com a chegada do Zico, e aí com a criação da J-League em 93, aí os times eles já começam a se organizar com os nomes que a gente conhece hoje. E agora uma pergunta antes de entrar de fato ali para o Zico ali no Japão. E por que que resolveram realmente mudar todos os nomes ali? Porque era para tirar essa ideia de indústria, de empresa, dessa ideia de amador? Só por isso? Cara, eu vou ser sincero que eu não conheço a informação oficial, Uhum, mas o que eu acredito, e principalmente acompanhando o mesmo processo em algumas outras ligas, é justamente isso, é passar a ideia de um futebol realmente profissional. Porque, embora hoje a gente tenha o conceito do clube empresa e a gente veja o Red Bull Bragantino, o RB uhum. Leipzig, o New York Red Bulls, ah, você não via isso antes. Então você viu o quê? O Bayern de Munique, Manchester United, Real Madrid. Então esses clubes eles decidiram pegar o nome da cidade que eles estavam e como você pode ver, muitos ainda usam palavras que não são do japonês, palavras que são de outras línguas. O Sanfrecce de Hiroshima, que é três flechas, o frete de italiano, né, da língua italiana. Sim, sim. Então, muitos desses clubes, inclusive, eles pegaram o nome da cidade e alguma palavra que fosse definir a nova identidade visual do clube. Então, fazendo basicamente como a maioria dos clubes, como o São Paulo no Brasil, o Manchester United na Inglaterra, Bayern de Munique na Alemanha. Foi mais ou menos por isso que eles foram mudando. Não, faz sentido, faz total sentido. E ali o Zico vem, tem a estreia ali do campeonato, né? Fora o Zico, outros grandes jogadores também, né? Sim. E, O e, Bismarck acabou vindo também, o Jameli, o aí Gary Lineker, tinha o Alcindo também, que foi Alcindo. ali no Kashima. Tinham outros jogadores também que foram chegando ali posterior também ao Kashima, próprio Kashima Antlers, né? Mas a grande estrela realmente foi o Zico, né? Que ali ele estava chegando ali com seus Sim. 38 anos, né? Já era o Zico prestigiado, mas o que eu até vi em outros podcasts, alguns outros conteúdos, que era assim, o Japão, a cultura do Japão, assim, com relação ao futebol, era bem fraca, né? Muito Assim, fraca. muito Muito fraca, né? fraca. Tanto que eu reparei que até o uniforme do Kashima, ele lembra muito mais um uniforme de beisebol. Sim, Não é, exato. um designer assim, mais num lance de beisebol, né? Tem Sim, sim. relatos até do Zico falando que assim, eles aí não sabiam nem como torcer ali direito, né? Pro Uhum. lance, para as jogadas, né? Exato. Porque o beisebol sempre foi muito forte, né? Ainda é muito forte no Japão. Tanto que a gente falou no começo do programa. Uhum. O Japão é o atual campeão mundial de beisebol, ganhando dos Estados Unidos agora na semana passada. E se você for ver, ele é muito parecido com alguns uniformes da própria MLS na época amadora, né? Com aquele padrão bem americano, não tem o símbolo do time, você tem o nome do time no centro da camisa, com um número às vezes estampado ou não. Era muito isso. E a própria torcida não sabia muito bem das regras, de como torcer. E, cara, hoje em dia, você vê o poder que o Zico e a J-League tiveram. Porque os uniformes são muito bonitos, a torcida é inflamada, a torcida do Marinos é sensacional, parece uma torcida argentina. A torcida do meu time no Japão, o Vegalta Sendai, é maravilhosa, fazem uma festa incrível. A torcida do Urawa, pô, uma das melhores torcidas da Ásia. Então você vê o poder que foi essa profissionalização e essa divulgação do futebol no Japão, né? E é até uma coisa curiosa, porque
O Zico, pra gente, ele é o galinho de Quintino. Sim. Mas, para o japonês, e isso entra num aspecto cultural, o Zico é uma divindade, literalmente. O Zico é o Saka no Kami, o deus do futebol. E isso torna ele parte da religião oficial do Japão, o shintoísmo. O Zico é parte de uma religião. Dentro da religião do shintoísmo, qualquer coisa ou pessoa pode ser um kami, pode ser um deus. E o Zico virou o deus do futebol. Então o Zico, ele é parte de uma religião. Olha só, Muito que louco, né? fundamental, É, que é. fundamental foi a chegada dele para o Não, Japão. não, total, total fundamental. E assim, e ele foi com uma, acho que ele foi com uma ideia, com uma proposta, mas ele não sabia o tamanho, né? A proporção que Exato. isso ia tomar, né? Eu acho que Tal qual o Pelé indo para o Cosmos, né? Você chega com um projeto, é claro que você vai ganhar uma baita grana, mas te chegam com um projeto, você é um dos grandes nomes do futebol do mundo, a gente precisa popularizar por aqui, mas é que nem o Pelé quando chegou em Nova York, ele não tinha a menor noção do que ia acontecer. não, exato, exatamente. E ali, e o Zico começa ali no Kashima, ele ali vai completar agora 30 anos de J-League J-League Soccer, né? Uhum. E o Kashima, ele emplaca na primeira fase o título, o único título vencido pelo Zico, né? É que é um Jogando título futebol. simbólico para Simbólico da eles. primeira, exatamente, primeira fase. Não, Exato. até aqui no Brasil tem, né? O título do primeiro turno, né? Digamos assim, Exato, né? a Taça Guanabara, É, né, para o exato. Campeonato Carioca. O primeiro turno ali o Zico conquistou. E pasmem, até eu buscar esse conteúdo, eu não sabia que o Zico, na verdade, não conquistou jogando pelo Kashima nenhum título. Não, O não único conquistou. foi esse do primeiro turno, que teve uma final polêmica contra o Verde Kawasaki. Foi Exato. isso. Teve uma final muito polêmica com o Verde Kawasaki, que atualmente é o Tóquio Verde, um clube muito tradicional, mas que infelizmente está Hum, na segunda divisão. perdão, trocou de nome? Trocou, porque eles ficavam numa cidade vizinha a Tóquio, que é Kawasaki, que hoje tem o Kawasaki Frontale. Depois vou contar uma curiosidade interessante do Por Kawasaki. favor. E eles mudam de cidade, eles mudam para a cidade vizinha, que é a capital Tóquio, e aí eles mudam para o Tóquio Verde. Mas continua sendo um dos clubes mais tradicionais do Japão. Uma Sim. pena que hoje é meu adversário na J2. Pô, mas que legal. Então, tem essa final contra o Verde Kawasaki que tinha também muitos jogadores importantes lá. E eu até estava vendo num podcast que foi o Arthur Coimbra Júnior. Não, Arthur Antunes Coimbra Júnior, o filho do Zico. Sim, E ele estava falando dessa final, que ele nunca viu o pai dele tão bravo, tão revoltado, porque foi marcado um pênalti bem nos minutos finais ali do jogo. E ele falou: Nossa, não tinha nenhum pênalti marcado no campeonato inteiro contra o Kashima. Não tinha sido nenhum jogador expulso do Kashima. E naquele jogo foi expulso o jogador. Foi marcado um pênalti contra o Kashima. E o Zico ficou revoltadíssimo. Ele falou: Olha, eu nunca vi meu pai daquele jeito. Que o pênalti foi marcado, a bola foi colocada ali na marca da Cal. O Zico foi lá e cuspiu na bola, olhou para o imperador japonês e fez sinal que estavam roubando ali aquele jogo, né? porque houve muita teoria da conspiração sobre É, esse jogo, exatamente. porque era o time mais próximo da capital, né? Ibaraki é um pouco mais longe do que Kawasaki, por exemplo. Era um time muito próximo da capital e tinha, se eu não me engano, naquela final tinha o principal jogador japonês, que é o Kazu Miura, né? Que jogou também aqui no Brasil, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, no Juventus da Moca. E o Kazu jogou, se eu não me engano, jogou aquela final. E muita gente chegou a Pelo Verde pensar que Kawasaki, houve. exato. Exato, jogou pelo Verde Kawasaki. E muita gente chegou a pensar que era um favorecimento realmente ao Kazu, ao jogador japonês, né? Para ter o principal jogador Sim. japonês campeão da primeira edição. Mas nada comprovado, como a maioria das teorias da conspiração. Claro, o Zico tem todo o direito de ficar revoltado. Eu
observando a pouca filmagem que a gente tem do próprio jogo, eu não acho que tenha sido pênalti, tá? Mas é Ó. que nem eu falei, a gente tem que lembrar que era um começo de profissionalização, os árbitros japoneses ainda eram. É assim, o termo que eu vou usar não é exatamente amador, tá? Tá. Mas era mais ou menos aqui no Brasil. Eles não eram só árbitros. Eles Sim, eram juízes para complementar a renda, porque exato. gostavam do esporte. É mais ou menos como a nossa arbitragem. E se a gente já tem arbitragem em 2023, que é de péssima qualidade no Brasil, você imagina nos anos 90 no Japão, né? Perfeito, perfeito. Eu vou falar para o Zico, se ele não viu, naquele mesmo ano de 93, Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, aí ele vai ver o que é roubo. Também Ele favorecendo, precisa, também ele precisa favorecendo o time verde. assistir, ele precisa assistir São Paulo e Atlético Nacional, semifinal da Libertadores de 2016. Pronto, tá outro jogo O, também. o Tetra estava desenhado. Olha lá, viu? E eu Então, entreguei meu time, mas eu sim, sempre eu falo que também eu sou São entreguei o meu, Paulino. eu também entreguei o meu. Mas é isso, é exatamente o que você falou, Matheus. Pô, eu queria, pô, fiquei curioso para ver esse jogo realmente na íntegra, né? Porque será que foi só esse lance? Porque de lances errôneos, né? De árbitros Uhum. errando até, como você falou, até hoje, 2023, a gente vê cada absurdo com o VAR, com a tecnologia do VAR. Sim, Imagina aquela época, né? Imagina exato. naquela época, assim. Mas é todo mérito, não conquistou, mas não deixou do Zico, como você falou, ter a Virar sua uma divindade. uma divindade. Não, não deixou nem um pouco, acho. Não abalou É, essa passagem sem título como jogador. e o Zico, ele é muito importante no fortalecimento não só da própria D-League, mas quando você fortalece a sua Liga Nacional, isso é uma coisa que o Brasil está tentando fazer e precisa fazer. Quando você fortalece e organiza a sua Liga Nacional, você dá maiores condições aos clubes de investirem aonde? Na categoria de base. Investindo na categoria de base, você não só vai melhorar a liga, mas você vai melhorar a sua seleção nacional. E o que o Japão fez na Copa do Mundo do Catar é o fruto do que o Zico começou há 30 anos. O Japão ter ganhado da Alemanha, ganhado da Espanha, passado em primeiro no grupo da morte na Copa do Mundo, é fruto daquilo que o Zico começou e que o Zico também fez parte comandando a seleção japonesa. Exatamente. Porque ele tem aquela passagem como jogador, ele encerra a passagem como jogador e ali na sequência ele já assume a seleção ou o Kashima? Eu acho que é o Kashima, porque É a o seleção ele Kashima, é. pega em 2002. Após a Copa de E, 2002, o Zico já assume como treinador para o ciclo até a Copa da Alemanha em 2006. então foi isso mesmo. Mas o Zico também passou como treinador no Japão. No Kashima, ele já fez de tudo. Ele É, já foi diretor, agora ele é conselheiro vitalício. Inclusive, eu estava em contato com o Bruno, filho dele, né? Que nós estamos tentando entrevistar ele para o nosso especial. Ele está indo para o Japão agora no começo de abril para acompanhar o Kashima mais de perto, participar de algumas reuniões do clube. Então, você vê que o Zico, ele realmente continua a ligação que ele tem com o Kashima é basicamente a ligação que ele tem com o Flamengo, só que ele participa ativamente do Kashima. eu posso falar que eu acho que, assim, a gente está falando da passagem do Zico ali como jogador. Logo depois ele conquista em 96, 95, 96 o primeiro título, e aí sim como técnico. E aí onde que já Uhum. tinha, se eu não me engano, Alcindo Leonardo. O Leonardo também. Leonardo, O brasileiro Leonardo, Leonardo campeão tá do por mundo. lá, campeão do mundo, tá por lá e foi campeão. E aí ele conquista ali o título. Eu vejo até o Zico mais à vontade quando ele está como um profissional do clube no Kashima do que no próprio Flamengo. Porque o Zico também chegou a flertar, a ter algum cargo no É, Flamengo, e parece que assim, ele já até falou isso. Eu sou muito mais. Eu não sei se foi essa foi a palavra, mas ele quis dizer, eu sou muito mais respeitado no Japão do que no Brasil.
Eu acho que essa é a palavra exata, né? Aqui no Brasil, e aí a gente vai voltar em tudo aquilo que a gente fala de cultura e de civilidade, né? O Japão ele tem uma cultura totalmente diferente do Brasil, ainda mais dentro do futebol. Não é uma cultura imediatista, não é uma cultura de resultado. E aí eu falei, eu sou São Paulino, e hoje quem dirige o meu time é o maior ídolo da história do meu time, que é o Rogério Ceni. É o meu maior ídolo na história do futebol. E eu fico em dúvida, porque às vezes eu quero, pô, Rogério, mete três zagueiros, pô, não tem o que fazer, pô, para de ser burro, para de. Entendeu? E no Japão ele vai se sentir muito mais à vontade, o Zico, porque não vai ter essa pressão da torcida do Flamengo, não vai ter esse imediatismo da torcida do Flamengo. Eu pergunto para você, imagina se o Zico fosse o técnico no lugar do Vitor Pereira e ele tivesse perdido a Supercopa, o Mundial, a Taça Guanabara, a Recopa Sul-Americana. Como que ia ficar a imagem do ídolo Zico com o Flamengo? Ia ficar arranhada. Do mesmo jeito Totalmente. que o Rogério se arrisca no São Muito, Paulo, muito. né? Então, é muito mais fácil ele trabalhar no Japão, porque lá eles respeitam mais, eles entendem mais essa cultura. E isso também é uma coisa que o Brasil precisa entender. Não dá mais para ser imediatista no futebol. São processos. E o povo japonês entende essa questão do processo por conta da própria história japonesa, Sim. né? Então, muito mais fácil você ser treinador, trabalhar no Japão. Veja o caso do Nelsinho Batista, atualmente no Kashiwa Reysol. O time dele é vice-lanterna do torneio. Não ganhou no ano. E você não vê falando, o Nelsinho tá balançando, pô, será que o Nelsinho vai cair? Não, porque o Kashiwa Reysol confia no projeto. Exatamente, é uma questão de projeto, né? E também uma chancela ali do profissional, né? Você falou do Nelsinho, aí teve outros técnicos que também tiveram sucesso, né? Além do Zico, que teve essa passagem, Oswaldo de Oliveira, né? Oswaldo de Ele Oliveira, Emerson é Leão, Emerson, é exatamente Emerson Leão. Se eu não me engano, até o Levir Coupe. Levir Coupe também Levir passou por Coupe também lá. passou ali pelo Campeonato Japonês, entre E outros. atualmente nós temos três, né, técnicos brasileiros no principal ponto do futebol japonês, né, que são as J-Leagues, né, a primeira, a segunda e a terceira. Nós temos o Nelsinho, que eu já citei no Kashiwa, nós temos na segunda divisão Fábio Carilli no comando do Varen Nagasaki, e nós temos o Zé Uia! Ricardo no comando do Shimizu S-Pulse, né? Então Legal, temos cara. três treinadores brasileiros na J-League nesse momento. Não sabia que o Carille estava lá pro Japão também. Que bacana. Né? Chegou nessa temporada. O time tá recuperando, começou um pouquinho abaixo, mas está recuperando. E o Zico, nessa passagem com ele como jogador, depois como técnico, e depois pós-Copa do Mundo, tudo isso, esse legado que o Zico começou lá na década de 90, que o Japão hoje fez uma Copa muito boa, fazendo uma Copa do Mundo. Ele foi eliminado, mas foi ali, foi lá para frente, Foi né? nos pênaltis para a Croácia nas oitavas, né? Olha lá, pênaltis ainda, né, cara? Pênaltis É é um aquela jogo. coisa. E assim, o Japão foi melhor que a Croácia o jogo inteiro, tá? Foi uma eliminação muito doída, porque foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Brasil, tá? É, a seleção do Japão dominou todas as ações ofensivas, é, marcou seu gol cedo, depois continuou dominando o jogo Uhum. e tomou um gol numa bobeira. Nossa, Tomou o cara. gol que nem o nosso, faltava 4 minutos. O Nossa, Japão sei. acabou tomando um gol numa bobeira, numa falha defensiva, e depois não tinha pé para ir buscar o resultado. E aí venceu quem tinha mais cabeça, quem foi melhor, quem tem os melhores jogadores, né? Sim, exatamente. Mas ó, para você ver, fez um jogo, pô, foi surpreendente. E o que eu vejo também, até falando com algumas pessoas, né, o quanto evoluiu a parte, acho que tática e defensiva do Japão sempre foi mais forte que o ataque, né? Sim, E isso eles também, são muito disciplinados taticamente. O futebol tática, asiático é reconhecido por isso. e até assim,
também cheguei a ver um conteúdo em algum lugar, não sei se foi podcast, alguma coisa assim, que precisava de mais ousadia e o jogador de ataque ele precisava realmente ser mais egoísta nesse sentido de tentar fazer jogadas individuais e isso não é algo do japonês. Ele é mais no É, coletivo do que essa parte individual de ousar mesmo, né? Eles até brincaram, eu vi até numa forma de um desenho seria um demônio meio que um anime, assim, uhum, um demônio individual mesmo, que ele precisava ser mais nessa parte de ataque, meio campo e ataque, que ele precisava ser mais egoísta nesse sentido do que do que essa parte defensiva, que é no coletivo. sim. Eu concordo com essa afirmação, mas isso também vai da própria característica do jogador japonês. Sim, Quem tem mais essa característica de ir para cima? O latino-americano. O latino-americana. latino-americano, ele é naturalmente mais habilidoso, enquanto o europeu, ele é naturalmente mais técnico. O africano, ele é naturalmente mais forte fisicamente. E o asiático, ele é naturalmente mais disciplinado. Não discordo que acho que falte. Isso realmente falta. Falta a categoria ao jogador japonês para ter essa noção de puxar, de ir para a jogada individual. Tanto que na Copa do Mundo, na atual Premier League e nos amistosos que o Japão fez nessa última data FIFA, quem se destacou foi o Kaoru Mitoma do Brighton, que é o cara que hoje chama o jogo. Ele é o cara que tenta o diferente. Ele é o cara que vai para cima do adversário. Ele é o cara que melhor jogou pelo Japão na Copa do Mundo. Ele é o cara que tá com o Brighton na zona da Europa League, na Premier League, né? E o Brighton é um time médio da Inglaterra, para quem não conhece. Sim, sim, Então, o Kaoru Mitoma, ele é essa personificação disso que você acabou de citar. Só sim. que falta ao Mitoma a habilidade do Neymar, por exemplo, do Ah, Vinícius sim. Júnior, a Sim. habilidade do Messi, que naturalmente o sul-americano tem mais, porque eu não sei explicar, mas naturalmente o jogador sul-americano é mais habilidoso. Sim, sim. É natural, eu acho que é algo que é aquela Cultural, do coisa. tipo físico. Exato, e também assim, nasce com a bola no pé praticamente. Então, Sim, exato. tem ali, tá sempre jogando ou na rua, ou numa escolinha, ou na escola. Eu acho que é isso, vive mais algo que é corriqueiro, né? Pode ser que Sim. no Japão seja assim, mas eu não sei se tem um futebol de rua, sabe? Alguma coisa que sempre vai Então, estar. isso é até uma coisa que eu conversei com o Koze Okazawa. Ele veio jogar a copinha pelo Red Bull Bragantino. E eu fiz uma entrevista com ele pelo Japão FC e ele me contou que no Japão o futebol não é a primeira opção. Você geralmente entra num clube de futebol porque você é habilidoso, você entra ali já no Gakuen-cho, né, que é o high school deles, e você vai seguindo, mas muita gente acaba dropando futebol, indo trabalhar em empresas, que é o que a sociedade japonesa prega como o ideal de vida. O futebol não é a primeira opção deles, como é aqui na América do Sul. A ideia de mudar de vida, eu preciso mudar a vida da minha família, entendeu? Então, no Japão também tem essa. Então, quem já tá lá, não tá lá porque é a única solução de mudar de vida. Não, tá lá porque gosta daquilo. Tá lá porque sabe fazer aquilo. E eu citei o exemplo do Mitoma. O Mitoma, ele é formado, né? Ele é formado na universidade com uma tese sobre o drible. Olha A só. tese do Mitoma é sobre a posição corporal, o drible. Então tá aí. O jogador japonês, ele é mais assim. Enquanto o sul-americano é a minha única escolha, eu preciso mudar de É, vida, eu tenho essa habilidade, eu vou desde pequeno jogar bola. corre atrás da necessidade. Então, aí você vê tantos casos, né? De assim, pô, era a chance, eu tinha que agarrar essa oportunidade, então ele corria atrás da necessidade, né? Exatamente Exato. isso. Correr atrás da necessidade. Mas também, assim, eu vejo essa. Bom, quantos jogadores da seleção japonesa, no caso, hoje jogam na Europa? Hoje em dia, muitos, né? Cara, muitos, muitos, muitos. Eu vou pegar aqui no meu último texto lá para o Japão FC, que eu fiz a análise
do jogo com a Colômbia. Eu vou pegar todos os jogadores que atuaram e eu vou falando para você os clubes onde eles atuam. Mas uma coisa, isso ficou marcado na última edição da Copa. O Japão elimina a Alemanha e o maior número de jogadores na seleção convocada atuava na Alemanha, inclusive, né? Olha aí. Então, Então, você vê como a Bundesliga também foi é. muito importante para formar o, o jogador japonês, né? E aí, no jogo contra a Colômbia, né, a derrota para a Colômbia, jogou o Daniel Schmidt, que joga no Sint-Truidens da Bélgica, E aí, só e o, pegando, e aí você já está falando a ordem de escalação desde o goleiro até o ataque? exato, Então exato. vamos lá. Goleiro, então, O Daniel Schmidt, que Daniel joga no Schmidt. Sint-Truidens da Bélgica. Legal. Uma curiosidade sobre ele, ele é filho de pai americano, nasceu nos Estados Unidos, mas a mãe dele é japonesa, então ele optou pela nacionalidade japonesa e foi ao Japão muito jovem, né? Então ele tem esse nome, Daniel Schmidt, mas japonês. Legal, legal. O Yukinari Sugawara joga na Eredivisie, no AZ Alkmaar, da Holanda. Ko Itakura e Hiroki Ito, os dois jogam na Bundesliga. O Itakura joga no Borussia Mönchengladbach e o Hiroki Ito joga no Stuttgart. Começou o jogo o Kashif, que joga no FC Tóquio, então um jogador joga no Japão. Legal. Lateral E esquerdo, em esse? lateral esquerdo, Lateral lateral esquerdo. esquerdo. E entrou no lugar dele o Ayumu Seko, que joga no Kashiwa Reysol. Boa, Mais dois um, lateral esquerdo ali no mais um, Japão. exato. Bacana. O Hidemasa Morita na volância, ele joga no Sporting de Portugal. Ó, que legal, cara. E entrou no lugar dele o Takuma Asano, que joga no Bochum da Alemanha. Legal. Na meia direita jogou o Junya Ito do Reims da França. O Takuma Nishimura acabou jogando na meiuca, ele joga no Marinos, o terceiro jogador da J-League. Entrou no lugar dele o Take Kubo, que joga na Real Sociedad, emprestado pelo Real Madrid. Olha só, cara, na Espanha. É o único jogador japonês na Espanha até o momento. O único no Ah, campeonato, assim, o em único La Liga mesmo. é o único japonês. Também no meio de campo, o Daichi Kamada do Eintracht Frankfurt. E o Ataru Endo entrou no lugar dele, que joga no Stuttgart também. Na meia esquerda, Kaoru Mitoma do Brighton. Entrou no lugar dele o Ritsu Doan, que joga no Freiburg da Alemanha. No ataque começou o jogo o Shuto Matino, do Shonan Bellmare, o quarto jogador da J-League, e entrou no lugar dele o Ayase Ueda, que joga no Cercle Bruges da Bélgica. Então, desses 17 jogadores que entraram em campo, 4 Quatro. da J-League, Quatro da J-League. E o resto todos no futebol europeu. no futebol europeu. É uma grande discussão assim também, porque hoje em dia a gente vê a seleção brasileira que perdeu muito essa característica que o Brasil tinha do improviso, desse feeling de ir para cima, né, de improvisar, né? E hoje analisam que essa como que eu posso dizer? Europeização, não é isso? Um peso europeu, né? Peso europeu aí para os nossos jogadores, que todos estão lá, e isso perdeu a característica do futebol brasileiro, né? Eu estava vendo até essa discussão até depois desse último jogo que o Brasil perdeu para Marrocos, do que para o brasileiro, para os jogadores brasileiros, essa esse leque ali de praticamente todos os brasileiros jogarem ali na Europa deu uma engessada, né? O nosso improviso, nossa principal Uhum. característica, nosso feeling se perdeu, né? É, Não sei se isso é desculpa, porque também a Argentina acabou de ganhar uma Copa do Mundo e nada foi eu não falado, acho que seja uma desculpa. né? Eu não Tá? acho que seja uma desculpa. Exato. Eu concordo com você e eu concordo com quem diz sobre isso. Por quê? Ah, são raros os jogadores como Messi, como Neymar, que eles têm a liberdade para fazer o que eles bem entenderem, tá? E cobra-se muito do jogador brasileiro a disciplina tática, seguir o padrão de jogo. Então, você pode ver, por exemplo, o Anthony, quando jogou a Copa São Paulo, quando jogou o Campeonato Paulista e a Libertadores pelo São Paulo, o Anthony, ele é um cara de velocidade, de drible, e ele não perdeu essa característica. Só que o Ten Hag
cobrou muito dele no Ajax e ainda cobra dele no Manchester United, que ele marque, que ele participe do jogo, que ele apareça para o jogo. E isso acaba minando um pouco o mano a mano, tipo, o jogador brasileiro, pum, do nada driblou, do nada tirou o cara, já tá na cara do gol. Sim, São raros os casos que nem o Neymar que conseguem fazer isso. No caso do futebol argentino, eles têm o Messi, que é um dos maiores de todos os tempos, isso já é um baita diferencial. Eles conseguem assimilar ainda mais essa ideia de tática, de disciplina tática, e, vamos ser sinceros, futebol argentino, defensivamente, bate nos caras, tira o emocional dos caras e a gente ganha. Eu sim. estou extremamente preocupado com o que vai acontecer no Tigre de São Paulo, na Sul-Americana, porque os caras estão vindo com aquela da Copa Sul-Americana de 2012. Eles querem, Torcida quer, eles querem o torcida quer segundo tempo. matar, a torcida quer matar torcedor do São Paulo, o É, jogador quer matar jogador do São Paulo. E o futebol argentino se resume a isso, sim, isso né? é verdade. Então, quando a gente vê, por que a Argentina passou da Holanda? Porque fez uma catimba desgraçada. Sim. Porque tirou o emocional dos jogadores da Holanda na cobrança de pênaltis. Uhum. O brasileiro, naturalmente, não tem essa ideia da catimba. Não, não adianta, não E é tem. muito mais difícil para ele entender a disciplina a tática defensiva do futebol europeu. Não, perfeito, é verdade. O que eu puxei o do brasileiro que esse excesso de jogadores na Europa não acabou que não fez bem assim para naturalidade do futebol brasileiro, porém pro futebol japonês com a quantidade de jogadores jogando ali importantes ligas europeias foi muito bom, né? Na verdade, foi ótimo. Exato, é exatamente o contrário É do o futebol contrário. brasileiro. Porque, vamos lá, tirando a época do Zico e a recente investida da China no futebol, quando que a gente via grandes craques, craques que a gente vê em Copa do Mundo, atuando no futebol asiático? Quase nunca. Né? Hoje a gente vê o Cristiano Ronaldo na Arábia. Inédito Um, isso também, né? um, Exato. um, um cara. Um cara que você tenha a plena certeza que joga a Copa do Mundo por uma grande seleção, uma favorita ao título, que joga no futebol asiático. E mesmo assim, quando que você garante que o Yokohama Marinos vai jogar com o Al Nassr? Eles não se Exato. enfrentam, a não ser na final da Champions League da Ásia. Eles não se enfrentam. Porque um tá no Oriente Médio, o outro tá no Extremo Oriente. Eles estão em Não, lados opostos. essa Champions League eles não se cruzam, né? Não se cruzam, não se cruzam. Só na final, que nem agora vai ter o Al Hilal com o Urawa Red Diamonds. Legal, legal. Um time Então, eles não. japonês na final, cara, eu gostei muito. Exato. Só cortando, eu gostei muito quando foi o Kashima, né? Uhum, Que chegou na final contra o Real Madrid, né? exato. E com um uniforme, diga-se de passagem, muito bonito também. Aquele uniforme era bonito, velho. Muito bonito, muito bonito, muito legal mesmo. E E uma curiosidade, o Urawa já tá no Mundial desse ano. que legal, O cara, que Urawa já legal. está no Mundial mesmo sem ganhar. Eu publiquei isso nas minhas redes sociais, se você tiver interesse, arroba Vou o ver se. Matheus B. Paz. Ah, legal. Que basicamente, só para resumir para a galera, como o Mundial é na Arábia Saudita e o atual formato só permite um clube por país, independentemente do Urawa ser campeão ou não, ele já está no Mundial. Porque o Al Hilal pode ir como campeão da AFC, representando o país sede. Olha lá, viu? O país sede, fique bem claro que tem um representante ali do país e Mas que. vamos deixar bem claro que é um clube por país, tá? Não vai ter uma final Al Nassr e Al Hilal. Muito bom. Brincadeiras à parte, existe muita controvérsia por conta desse Mundial de 2000 e também por causa do Mundial de 51, que o Palmeiras disse que é Mundial, muita gente disse que não é Mundial. Só para resumir, tá? Eu sei que o nosso assunto é o Japão, mas só para Sim, resumir, sim, sim. existe uma grande controvérsia nesse Mundial, justa não só pela final ter sido Corinthians e Vasco, mas também porque ele foi disputado no começo de 2000 e os campeões de 99 não estavam presentes no Mundial, estavam os campeões de 98. Não, Entendeu? isso é verdade. Assim, só para a gente não se estender,
Mas é verdade. Na verdade, assim, não era para estar o Vasco da Gama lá, não. Era Era o para estar o. Palmeiras. Não, ou o Boca Juniors, na verdade, não era? Não, porque a final da Libertadores não tinha acontecido ainda. Esse torneio foi em janeiro de 2000, foi no começo do ano 2000. Então, era para ter sido os campeões de 99. Era para E- estar Manchester United e Palmeiras. Ah, não, então, mas é como o representante do país sede. Aí escolheram o Corinthians como campeão brasileiro de 99. E aí o Sim, Vasco também. entrou por conta, porque tinha que ter um clube do Rio de Janeiro, É, porque ele era o campeão de 98. de Tanto que se você 98. for ver, Exatamente, é isso mesmo. o campeão europeu de 98 era o Real Madrid, que Era o também Real tava, que Madrid, jogou que com o também Corinthians. entrava. Exatamente, foi isso mesmo, é isso Entendeu? mesmo. Então, por isso que tem muita controvérsia em torno desse Mundial. É claro, o país sede, ele tem o seu representante, é óbvio, eles estão se representando, ou eles estão recebendo o Mundial de Clubes, né? Sim, 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 O sim. Kashima chegou na final como país sede. Então, super válido. Mas Sim, existem todas essas controvérsias de um modelo inicial de um Mundial de Clubes, né? Então, exato. dá para dizer que é Mundial, dá para dizer que não é Mundial, é que nem a Copa Rio. Então, Copa Rio também. E também vai ter agora um outro modelo de mundial, né? Exato, e a gente não vai poder tirar, como tentam tirar dos anos 90 de São Paulo, Grêmio, Flamengo. Não, a gente não vai poder tirar que o São Paulo ganhou do Liverpool, que o Inter ganhou do Barça, que o Corinthians ganhou do Chelsea. Não vai dar para tirar Não, isso. foi e já era. É, exato, é história. É história, tá lá na história, eu também acho. Agora, assim, pra gente fechar toda essa passagem aí do Zico, que agora tá novamente ali no Kashima Antlers, né? Agora como dirigente de futebol, né? Como Coordenador, conselheiro. conselheiro do clube. Pô, que legal, legal. É, E eu queria saber, além do Kashima, lógico, mas como que tá hoje em dia, 2023, 30 anos depois da formação ali dos primeiros da liga, né? 30 anos depois. Então, Tá. onde estão aqueles quantos clubes? 12 clubes foram de início ou 10? De início, se eu não me engano, foram 10. Onde estão esses 10 clubes? A maioria 30 na anos J1. depois, 30 anos A maioria na depois, J1. o que mudou? Que time novo que não estava naquela época, que time que não está mais, está na segunda, só formula aqui pra gente. E porque, né, ali no começo dos anos 90, em Beleza. 1993, com o Zico, e ali a gente viveu toda aquela enxurrada de craques ali, fomentando o campeonato. Que pé que tá? Beleza. Bom, hoje a J-League conta com 18 clubes, tá? A Legal, J1. Isso legal. vai aumentar no ano que vem para 20 clubes. Olha, Então, nessa temporada, apenas um clube vai ser rebaixado. um clube. Que Um clube absurdo. apenas. Dos times que nós conhecemos nos anos 90, na primeira divisão estão o Nagoya Grampus, o Yokohama Marinos, o Urawa Reds, o Sanfrecce Hiroshima, o Kashima Antlers, o Cerezo e o Gambosaka e o Kashiwa Reysol. Eu adorava esse nome, Gamba Osaka. O único que, se eu não me engano, né, se as minhas contas estão certas, e olha que eu sou ruim de matemática, o único que não está na primeira divisão é o Tóquio Verde. O Tóquio Verde, que, como você citou, foi para a segunda e mudou de Exato. nome, né? Era o Verde É Kawasaki, Verde mudou para o Tóquio Kawasaki, Verde, Tóquio Verde. e agora está na J2, é meu adversário do meu Vegalta Sendai, tão querido, tão amado. Mas assim, o pé que tá a J-League, a gente pode dizer que tá muito mais profissional. Pô, E quando eu digo profissional, não é só no sentido de organização, tá? É no sentido publicitário. Eles sabem utilizar a marca do campeonato e eles sabem utilizar a história do campeonato junto com eles. Falei da curiosidade do Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale, se você. Quem está assistindo pode pesquisar. A camisa do Kawasaki Frontale e o símbolo de 1996 é o Grêmio. É idêntico. O símbolo e o uniforme. Tanto que ganhou o apelido de Grêmio japonês. que legal, cara. Que O Tinga legal. jogou por lá. Tinha uma parceria entre o Kawasaki Frontale e o Grêmio. O Tinga jogou por lá. Bacana, cara. Que legal.
Claro que o Kashima, eu até vi ali alguns uniformes do Kashima, tem um do Flamengo, se eu não me engano, de Sim, 2000, se eu não me engano, de 2007 ou 2009. Eu falei, eu pô, acho que é 2009. eu falei, poxa, deveria ter um Kashima com as cores do Flamengo, porque o da. Agora eu vou esquecer o ano que chegou na final, o Kashima contra o Real Madrid. Mas era do 2016. 2016? Era do Barcelona, né? Né? Parecia muito, parecia muito. Muito, lindíssima camisa, lindíssima, lindíssima mesmo, né? E eu falei, pô, deviam fazer uma brincadeira, pô, Zico, Flamengo, e fizeram realmente, se eu não me engano, né, como o Matheus falou, de 2009, do Kashima, muito legal mesmo, essa ligação, né? Eu vi, inclusive, também, agora não vou lembrar o clube, mas a torcida cantando, e você que é São Paulino deve saber qual é, então. Kawasaki, eu sei exatamente o que é. Eu É, né? compartilhei isso no meu Twitter. Então O foi com Kawasaki você. ele tem hoje um jogador do São Paulo, né, formado em Cotia, que é o João Schmidt. Legal. E na vitória sobre o Kashima, inclusive, que o Kawasaki ficou com um a menos, eles venceram o Kashima fora de casa e eles foram na torcida e a torcida vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos frontal e vamos ser campeão. Que Cara, é uma alusão clara ao São Paulo. exato. Cara, eu não sou São Paulino, né? Sou corintiano, mas eu Claro. vi aquilo, me arrepiei. Eu falei, cara, que É legal porque isso. O Muito São Paulo legal. ele é muito reconhecido no Japão, o São Paulo. Não Exatamente, só muito por ter forte. vencido os seus 3 mundiais no Japão, em solo japonês, mas também por conta do anime Super Campeões. O anime Boa. Super Campeões, o Oliver Tsubasa, ele é inspirado num jogador da vida real chamado Musashi Mizushima. Ele foi o primeiro jogador japonês a jogar aqui no Brasil e ele jogou com a camisa do São Paulo. São Paulo, né? Tanto que você vê que algumas ilustrações, o Oliver Tsubasa está com uma camisa que você olha para aquilo e fala, é o São Paulo. É o São Paulo. E teve um episódio, sim, que ele tava jogando aqui no Brasil. Ah, cara, e aí ele tava jogando, era assim, aí jogaram, foi o São Paulo jogou no Maracanã e o Oliver jogou no São Paulo, não foi isso mesmo? Eu acho que sim. Eu não. É assim, Eu não sei se eu vou ser. explicitamente falava que o nome era São Paulo, mas ele tava com a camisa de São Paulo. Então, eu vou ser sincero. Na parte de animes, eu não sou muito Não. chegado a animes esportivos. Você pode ver Ah, aqui tá. atrás de mim. Eu sou chegado nesse tipo de anime. Anime, comédia romântica, Sim, sim. anime engraçadinho, anime de Sekai. Eu gosto muito de animes, mas os animes esportivos não me ganham tanto. Eu Tá. conheço Super Campeões, óbvio, porque é muito famoso aqui no Brasil, e Sim, também por conta dessa história que envolve o São Paulo, né? sim. Mas realmente, essa cena exatamente que você falou, eu também não lembro se é mencionado alguma coisa do São Paulo. O Mas acho que por nome. questões de direitos, não o Isso. nome São Paulo Futebol Clube. Exato, exato. Mas o uniforme, as Uniforme. cores, a torcida, é o São Paulo. É o São Paulo. Não, É o São totalmente. Paulo. Exatamente, é o São Paulo. Porra, que legal isso, de verdade. Eu vi Então, a o São torcida Paulo, ele é o cantando. clube mais famoso do Brasil no Japão. Ele é isso já documentado também por conta de toda essa história do São Sim. Paulo. Claro, também conhecem o Corinthians por conta dos feitos do Sim, Corinthians, sim, sim. principalmente em 2012, mas o São Paulo é o clube mais famoso do Japão. Se você chegar para um japonês apaixonado por futebol e mostrar para ele o logo do São Paulo, ele vai saber de que clube que nós estamos falando. Não, com certeza, com certeza. E ali foi também bom, pensa só, o São Paulo em 92, 93, que também completa aí do Bimundial, né, esse Exato. ano. 30 anos ali do feito no Japão, e aquele gol e aquela vibração, estava fomentando ali o futebol. Pensa só, um Mundial, o São Paulo ganhando, né, um título Em cima do Milan, do Milan, do né? grande Milan. Pô, é muito expressivo, então não tem nem como. Agora, mais uma curiosidade, assim, pô, que legal, né? O São Paulo tem essa ligação. Qual que era o time mesmo que cantou? Desculpa. O Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale. O time que tem ligação ali com o Grêmio, qual que é? É o Kawasaki, Também Kawasaki Frontale. exato. E aí o Kashima, essa ligação com o Flamengo, tem algum outro time, assim, com... Cara, de cabeça eu não vou lembrar de times relacionados a times do futebol brasileiro. Mas se você for olhar nas divisões inferiores, muitos times utilizam nomes de clube, que nem a gente falou, de Rei Sol, de Gamba. Sim, Eles utilizam esse nome de clube na língua portuguesa.
Então a gente tem o Nagano Parceiro, a gente tem o Azul Claro alguma coisa, eu esqueci o nome Tá. da cidade. Aham. Então eles também têm essa ligação utilizando a língua portuguesa e no nome de alguns clubes das divisões inferiores. Se você procurar, principalmente na J3, né, na terceira divisão, você vai encontrar muitos clubes com a língua portuguesa. Nossa, que muito legal, cara. Eu acho muito legal. Fora muitos E jogadores brasileiros jogando nessas divisões também, não só na J1. No meu time, por exemplo, a gente tem o Foguinho, volante, e também volante Everton Pereira. que legal. É, é assim, nas ligas a gente vê a invasão brasileira, assim, eu não sei relatar, mas falando de campeonato japonês, o número de jogadores brasileiros sobrepõe qualquer outros hoje ali Sim, na J-League? sim. O Ainda, Brasil é a maior nacionalidade na J1, na J2 e na J3. olha, Maior nacionalidade de estrangeiros. Se eu não me engano, na J1 corresponde a 13%. caramba, meu, muito legal, cara, muito legal mesmo. E E é porque importante. importante. E eu lembro ali na década de 90, o futebol japonês era a principal exportação. Pô, janela aberta, puta, vai lá pro Japão, quer ver? E aí ia. Eu lembro da década de 90. César Sampaio, Até nos anos é, 2000, o é, São Paulo ganha o Mundial, vai o Danilo, vai o Amoroso, o próprio Danilo, Leão foi pro Moro, Japão. exato. Ah, eu tenho que. Eu lembro que o Leão tinha acabado de ganhar um título com São A Paulo. Libertadores. Foi a Libertadores, tinha acabado de ganhar. Não, eu tenho que voltar porque eu tenho uma dívida com meu amigo lá no Japão. E fui treinar um Sim. time no Japão. Aí ali nos anos 90, César Sampaio, Edilson, todo mundo ia para lá, O cara. Paulo Jamelli. Jameli, exatamente como você tinha falado. Eu vi hoje, inclusive, que eu nem lembrava, o Marcelinho Carioca chegou a jogar Chegou, no chegou a Japão, jogar. cara. Chegou a jogar. Porra, é impressionante. Eu E, fiquei e é babando até nesses vídeos. engraçado que hoje em dia a gente também pega esses jogadores que a gente lembra em alguns clubes no Brasil e você vai procurar, eles estão no Japão. É, você lembra do famoso áudio do Felipe Facincani do Palmeiras e Água Santa? Le- Do Eric, 13 milhões no jogador do Goiás? lembro. O Eric, ele tá no líder da J2, no Matidas Elvia. Olha só, cara. O Leandro, aquele Leandro jogou no Palmeiras também na Série B, Leandro Moicano, tá Sei. no FC Tóquio, eu acho. Caraca, meu. Exatamente. O Se você. Ademilson, que jogou no São Paulo, virou ídolo no Gambosaka. Caramba. E sabe um jogador agora que foi pro Japão? Eu sempre achava assim: esse cara vai rodar, mas ainda vou ver ele voltar pro Brasil e jogar. É o França, né, cara? O O Françoaldo, França, cara. O o Françoaldo, França, velho. o França jogou lá. Não, e eu acho que assim, ele se aposentou no Japão mesmo, eu acho até. Se eu não me engano, foi. Preciso verificar melhor Cara, eu essa lembro uma informação. reportagem que ele tava lá comendo tipo um churrasco japonês. Então tava lá numa chapa e ele só colocando a carne. Ele falou, cara, eu não troco aqui por nada. Uhum. E ele falando, Eu vou falar. Eu faço pós-graduação em jornalismo esportivo na Casper Libero, tá? E legal. ontem eu tava na aula, né? A gente precisou remarcar, essa entrevista ia ser ontem. Sim. Eu acabei depois pegando o carro e fui pra aula. Na aula, eu tive aula com o Flávio Prado, que inclusive transmitiu a J-League na Cultura. E ele estava comentando de uma proposta que a MLS vai mandar para o Messi de todos os clubes pagarem uma parte do salário do Messi e o Messi escolher o time que ele quer jogar na MLS. É. E eu falei assim, cara, eu estava pensando exatamente nisso com a J-League. E aí eu falei, por que é interessante o Neymar aos 40 anos e jogar na J-League? Por que é interessante o Neymar com 40 anos, não o Neymar de hoje, tá? Mas o Neymar de 40 anos. Por que é interessante ele jogar na J-League? É um campeonato sem pressão, com respeito, que os jogadores não batem, que ele vai ganhar uma puta nota para jogar na J-League. É um país que respeita, que tem grande cultura, que vai deixar o Neymar em paz, que vai deixar o Neymar fazer a festa dele tranquilo e que ele vai ter bastante tempo de férias. Vai. Entendeu? Óbvio. Você vai jogar no Japão ou você vai jogar nos Estados Unidos? Você vai jogar nos Estados Unidos. Mas
é aquilo que eu botei. Eu falei, eu gostaria muito de ver o Neymar no Japão para favorecer o meu produto, que é a J-League, para me dar mais oportunidade de trabalho, para me dar mais oportunidade de divulgar o futebol japonês para mais pessoas. Só você ver o que virou a Liga Árabe. Cristiano Exatamente. Ronaldo pisou lá, já tem gente transmitindo a Liga Árabe, já tem gente de olho, já tem gente apostando no Al Nassr, Exatamente, entendeu? exatamente. Então, até os meus amigos brincaram comigo, estão brincando comigo até agora que eu falei do Neymar na J-League, mas, pô, Cara, o Zico foi parar lá, né? eu não acho nada absurdo, não. Você falou do Neymar, mas outros nomes também, até o próprio Sim, Messi. Pô, sim. cara, O Iniesta hoje joga no Vissel Kobe, né? Foi lá por conta de um patrocinador, a Rakuten era patrocinador do Barça e a patrocinadora master do Vissel Kobe acabou levando o Andrés Iniesta. E foi um puta aumento de vendas e de transmissão na Espanha, na Catalunha. Então eu falo pra você, esses caras com 35 para mais, que sabem que não conseguem render mais na Europa, cara, vai cara, pra. testa os É, mercados, vai para é. MLS, vai para Arábia, vai para o Japão, vai para Coreia, vai Pro, testar Bra... esses Pro mercados. Brasil, não, que aqui vai tomar, vai ser Vai tomar. pressão. Você viu o que o Daniel Alves sofreu no São Paulo? O Dani- batuqueiro desgraçado, com todo Daniel, respeito. Daniel Alves, o próprio William que veio pro O próprio William, Corinthians. que voltou para o Corinthians. Querendo ou não, o Ronaldo teve muita pressão quando jogou no Teve, Corinthians. exato, Roberto exato. Carlos. Roberto Esses caras que Carlos. voltam para o Brasil, é claro, pô, o Marcelo agora no Fluminense, cara, para mim o Marcelo vai deitar e rolar no Fluminense. Não, também acho. Mas ele vai ser muito cobrado aqui. Uma coisa que não aconteceria se ele fosse pro Cerezo Osaka. Ô, Matheus, hoje em dia, quem que é o cara, o craque do campeonato? O craque mesmo, assim. Olha, o último jogador eleito MVP da J-League foi o Tomoki Iwata, que foi vendido pelo Yokohama Marinos ao Celtic da Escócia. Atualmente, o melhor jogador que eu vi em desempenho se chama Ryotaro Ito, que joga pelo Albirex Niigata. Não é um time de elite, não é um time que você olha, vai entrar para disputar títulos. Mas foi o melhor jogador japonês que eu vi nessas primeiras rodadas. Fora isso, a gente tem o Elber e o Anderson Lopes, os dois brasileiros do Yokohama Marinos, além do Takuma Nishimura também do Yokohama Marinos. Legal. E eu quero falar de uma, terminando aqui nosso papo, eu quero falar de uma lenda também, que é o Kazu, cara. Ele tá jogando. Grande Kazu. Tá jogando, mas tá na segunda divisão de Portugal no Oliveirense. Ah, verdade. Eu vi uma notícia, inclusive, do Japão FC, cara, que tá Exato. lá, meu. É, porque o que que Oliveirense. acontece, né? O Kazu, ele Você tem. encontra ele num PES? Eu Não acho que não. encontra, né? Você encontrava no Ou no FIFA FIFA, talvez no FIFA. 22. É, No talvez FIFA no 22 você encontrava. o- Porque ele ainda estava jogando no Yokohama FC, que estava na primeira divisão em 2021, voltou agora. E foi o último FIFA que teve a J-League. Né? Nesse esse 23 não esse tem. não tá, esse não tá, mas agora que ele tá em Portugal e tá jogando na segunda divisão de É, Portugal, a segunda então divisão de Portugal também não tem no FIFA, não tem. infelizmente. Ah, tá. Mas Pô, assim, que o que que legal. acontece? Por que que ele foi para Portugal, né? Ele tem contrato ainda com o Yokohama FC e o dono do Yokohama FC é o Grupo Onodera, que também comprou o Oliveirense. Então ele foi também como esse intercâmbio entre as duas equipes. Pô, que legal, cara. Pô, legal, Mas legal. 55 anos ainda tá jogando. Incansável, incansável. Parece o meu tio. Meu tio é filho de japonês. E, cara, você via ele jogando, assim, ele dava um toque pra cá, mas jogava o futebolzinho dele, jogava. Uhum. Até uns 65 anos estava jogando. Futebol de É aquilo que a salão, gente futebol de falou, campo, eles né, cara? jogam porque gostam, não porque Por- precisa. Exato, exato. Pô, cara, é de aplaudir de pé, né, cara? O cara é Uhum. uma lenda mesmo. Não tem E o como. Japão, cara, até para encerrar e fazer até um merchandising pro meu time, Por favor. ah, o Japão ele é cheio de histórias. Histórias que vão fazer você se apaixonar por um clube específico. Como eu me apaixonei pelo Vegalta Sendai. O Vegalta Sendai é um time da segunda divisão, tá? Nunca foi campeão japonês. Nunca foi pra primeira ou Não, foi pra já primeira. tá?
Já foi vice-campeão da primeira. Faz parte da história que eu vou contar. Tá. Ah, começando com o futebol japonês, eu fiz estágio na Bandeirantes entre 2019 e 2020, na TV Legal. Band. E, cara, muito trabalho, eu tava na época de TCC, então eu acabei desenvolvendo uma puta de uma insônia. E por causa da pandemia, né, 2020, no final de 2020 eu comecei a acompanhar mais o futebol japonês. Então eu fui conhecendo os times, mas quando eu escolhi foi por causa também do FIFA, que eu comecei um modo carreira de jogador, o Vegalta Sendai Legal, me legal, contratou e eu legal. peguei carinho pelo time. Só que como eu me apaixonei pelo Vegalta Sendai? Tem um documentário no YouTube, eu sugiro que todo mundo pesquise. Eu não Opa, lembro o título agora, mas se você jogar Vegalta Sendai no YouTube, você vai acabar achando. É em inglês, então eu recomendo que você ou ative a legenda, eu não lembro se tinha, ou tenha um mínimo conhecimento. Mas resumindo, Sendai foi uma das regiões mais atingidas por aquele terremoto e tsunami de tsunami. 2011. Sim, sim. Isso destruiu a cidade, isso destruiu basicamente o clube. E o clube Caramba. abriu as portas do Yurtec Stadium, que é o nosso estádio, para que os desabrigados fossem para lá. O clube abriu as portas do clube para que tudo que os moradores precisassem, o Vegalta Sendai ia ajudar. E teve gente, cara, que perdeu tudo naquele terremoto. E o Vegalta Sendai ajudou. E a torcida foi se aproximando do time. Aquela relação simbiótica do clube, que carregou o Vegalta Sendai para ser vice-campeão japonês em 2013. Caramba, que legal, cara. Pô, em Então, 2011 aconteceu o que aconteceu, e 2013 ele chega ali para ser para vice-campeão, cara. disputar com os grandes, para Olha, disputar com os grandes. A gente em legal mesmo, hein, cara. 2014 a gente jogou a AFC Champions League. E a gente quase passou de fase. A gente não passou de fase por um ponto. Com o clube vindo de um terremoto, com a cidade vindo de ser destruída e de ter perto o acidente nuclear de Fukushima, porque Fukushima é muito perto de Sendai. Então, cara, eu vi esse documentário, eu me apaixonei por esse clube. A paixão que eu tenho pelo São Paulo é um pouquinho maior que a que eu desenvolvi pelo Vegalta. Legal, Fora cara. toda a questão cultural, o nome Vegalta vem dos dois astros do Festival de Tanabata. O maior festival de Tanabata do Japão é em Sendai. Então, o nome do clube vem de Vega e de Altair, Vegalta. Então, você que não tem um clube no Japão, busque conhecer as histórias. Você com certeza vai se apaixonar por um clube. O Legal, cara. Japão é muito cultural, é muito histórico. E não só para quem gosta da história, da cultura. Futebol também é cultura. Então, se você vai buscar conhecer os clubes, com certeza você vai se apaixonar por um. Concordo, cara. Eu acho legal. Eu acho eu, impressionante cada história, né? Cada clube tem ali a sua carga, a sua história. E aí conhecemos mais uma que veio ali de um caos recente, se reergueu muito rápido ali, né? Muita força, né? Sim. Muita força mesmo. Eu até é uma das histórias que contadas, né, que você acaba vendo, puta, olha o que esse clube passou, olha a torcida, né? Porque é uma comunidade também que ajuda o clube, né, também, Uhum. né? É a Exato. torcida que até na primeira divisão agora da Alemanha tem o Union Berlim, União né? Berlim. Que, meu, tem uma história também que a torcida ajudou o clube a se reerguer, a construir seu estádio, a colocar ele na primeira divisão, algo E que que fique bem inédito, né? claro que alguns clubes não fazem parte da história negativamente. Você citou da Alemanha, a gente tem o Schalke 04, Sim, como, entre muitas aspas, o clube de Hitler. de Hitler, Mas não tomem ódio, né? Muita gente tem ódio do Urawa por um sentimento mais nacionalista da torcida do Urawa, mas é que nem eu sempre digo, você vai encontrar babaca em qualquer torcida, vai né? contra, Então, exatamente. o Urawa tem uma história muito linda, o Urawa é um grande clube. Não odeie, né? Não odeie o clube, odeie os babacas da torcida. E como a gente faz então para encontrar esse perfil completíssimo ali do campeonato japonês e da cultura japonesa, né, no esporte? Como que a gente faz? Eu sei que tá no Twitter, tá no Instagram, né? No Twitter e no Instagram, @JapãoFCBR, e também você pode procurar o nosso site japãofc.com.br.
Pessoal, é completíssimo, vale a pena mesmo. Tudo que o Matheus assim passou de conhecimento realmente de verdade, é apaixonante. E você vai vendo cada detalhe, eles replicam mesmo, é postado esses vídeos da torcida, essa emoção do campeonato, tá bem legal. Realmente, como o Matheus falou, nota-se muito mais profissional. Não fica devendo para nenhuma liga, não. Realmente E é o agora perfeito. 4 jogos por semana transmitidos no YouTube Internacional da J-League. Então tá muito mais fácil o acesso para você que quer acompanhar. Olha aí, cara, não tem como. Acesse lá no perfil, né? Japão FC, que ele vai encontrar lá o calendário de horários e você fica atento lá a todas as postagens, que é bem completo mesmo. Matheus, muito obrigado por você ter aceito o convite, por bater um papo aqui com você. Pô, eu ficava aqui horas e horas, a gente ia embora e É, emendar uma então. história na outra. Isso pode ter certeza, cara. Mas olha, já deixa aí o convite para próximos bate-papos aí, a gente pegar outros Claro, temas, meu, a gente conversar é mais só ainda, marcar. cara. É Pô, só marcar. muito obrigado mesmo, viu? Valeu Eu que mesmo. agradeço a oportunidade, como eu disse, eu digo para todo mundo, o meu sonho é que a J-League volte a ser transmitida por alguma TV. Eu quero muito trabalhar com essa liga, eu quero muito conhecer a liga de perto, eu quero muito estar com o meu Vegalta Sendai do Ah, lado dele, de mão dada, e eu quero que mais gente se apaixone pela J-League como eu sou apaixonado também. não, com certeza, vale a pena. Pô, que legal, gente. Então é isso, acesse o perfil, siga eles nas redes, compartilhe e curta também esse super episódio. E por hoje é só, pessoal. Fui!